Nova Manhã. Agenda de Líderes, com Aloísio Falcão Filho. Jornalista e fundador do Money Report, portal de notícias sobre política, economia e mundo dos negócios. Aloísio Falcão chegando para falar com a gente. Bom dia, Aloísio. Bom dia, tudo bom? Tudo ótimo. Aloísio, hoje vamos falar aí do papel do pessoal da direita no governo Lula, a oposição ao governo Lula. Eles estão sendo chamados de chatos, Aloísio? Bom dia para você. Pois é, vamos imaginar o seguinte: você está numa festa e de repente alguém começa a falar de um prato delicioso que experimentou e descrevendo as delícias daquela receita, e de repente alguém chega e fala assim, mas e o colesterol? E quantas calorias tem esse prato? Mas quantos carboidratos tem também? Isso deve engordar bastante. Esse cara é um chato, não é? É chato. Então, bem chato. Hoje o que está acontecendo, justamente no cenário político, é isso. De um lado, o governo, especialmente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, está enfatizando que o governo precisa gastar, precisa investir, precisa fazer obras. E o que a direita, a oposição está fazendo? Está dizendo, olha, tem o déficit público, não pode aumentar os gastos de uma maneira irresponsável. E, de fato, a gente tem esse problema muito sério. Se você gasta muito e aumenta o déficit público, a inflação, ela começa também a ser elevada. Então, hoje nós temos essa discussão que é muito, muito séria. Além de falar que os ministros precisavam gastar mais, o presidente Lula disse também que o déficit zero era uma meta inatingível e ela era muito exigida porque o mercado financeiro é muito ganancioso. Agora, vamos fazer um pequeno exercício aqui. Se você tem um déficit público elevado, os juros que o governo vai pagar na dívida pública vão ser cada vez maiores. Se você quer um déficit público mais comedido, significa que os juros vão ser menores. Então não é exatamente verdade o que o presidente está dizendo, é mais uma retórica para, digamos, ficar bem junto aí à claquete do seu partido do que necessariamente uma verdade, né? Agora vamos voltar um pouquinho no início do ano, quando se falava muito dos juros altos. Boa parte desses juros altos que o mercado exigia para investir nos títulos do governo era a desconfiança de que o governo não iria cumprir a sua parte, digamos, na responsabilidade fiscal. E hoje, depois das declarações do presidente, dá para ver que, de fato, esses analistas tinham razão. O governo não tem exatamente muita vocação para controlar as despesas públicas. Isso enfraquece muito o ministro da Economia, ministro da Fazenda, Fernando Haddad, justamente porque ele propôs, dentro do projeto do arcabouço fiscal, a meta de déficit zero já no ano que vem, que foi totalmente desautorizada pelo presidente. Se não houver o déficit zero no ano que vem, ou pelo menos uma tentativa de se obter o déficit zero, e se ficar ali em torno de um déficit de 1% do orçamento, que é o que se espera depois dessas declarações, isso significa que a taxa de juros ela vai ter digamos, um patamar de queda. Ela pode continuar caindo, mas ela não vai depois ser menor do que 9% ao ano. Isso é muito ruim para a economia e é muito ruim para os negócios. Eu lembro de um ministro das Finanças de Portugal, chamado Vítor Gaspar, na época que eu morava lá, que eu estava lá como correspondente. Ele chamava Vítor Gaspar e foi na época que Portugal entrou numa crise profunda, né? Aquela quebradeira que veio pós-2008.
e caiu o governo do Partido Socialista Português, entrou a centro-direita no poder com a missão de justamente controlar os gastos públicos. Você falou da questão do chato, né? Ele relata reuniões que ele tinha, reuniões ministeriais com outros ministros pedindo dinheiro, né, para fazer obras ou para atender determinadas demandas, e ele virava para os ministros com toda a calma e falava assim: senhor ministro, não há dinheiro. Qual dessas 3 palavras o senhor não compreendeu bem? É muito bom. Mas no por fundo aí, é isso né? mesmo. No fundo é isso, é. Você sabe que em 64, quando houve o início do governo militar, a inflação estava totalmente descontrolada. Então, Roberto Campos ele assumiu como o ministro da Fazenda e imprimiu uma política econômica muito difícil para poder reduzir a inflação. Então, reduziu os gastos, aumentou os juros, fez uma coisa muito semelhante ao que o governo Michel Temer fez após o final do governo Dilma Rousseff. Só que daí, o interessante foi que os empresários haviam, de uma certa forma, pressionado para que Roberto Campos fosse o ministro da Fazenda, e ficaram incomodados com aquele aperto fiscal. E foram justamente pedir a cabeça do Roberto Campos depois de um ano. Ou seja, ninguém chegou para eles e falou assim: não há dinheiro. Qual dessas 3 palavras os senhores não entenderam? Não entenderam direito, é isso aí. Aloysio, obrigado por hoje, uma boa semana para você. Obrigado. Tchau, tchau. São 6h42.